Day trade em criptomoeda ou forex ou mini índice e mini dólar. Chegou a hora de falar qual é o melhor ativo para se operar no detalhe. Já avisei que vai dar merda isso. Nascimento, ordens são ordens. A nova onda do momento dos gurus de day trade é falar sobre operações day trade em criptomoeda ou forex, mas como sempre com informações muito rasas. E se você tiver algum problema, o ônus é todo seu. Cada cachorro que lamba sua caceta, porra. Eu vou falar no detalhe sobre o ônus e o bônus de se operar em cada tipo de ativo. E no final, claro, vem a minha opinião. É 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo nessa porra. Hora de falar sobre o bônus de se operar par de moeda em Forex e criptomoedas também. Lembrando, quando eu falo dos dois tipos de ativos em Forex, que é operar pares de moedas mundo afora, e criptomoedas, que é operar diversos pares de cripto, também é importante ressaltar que tem diversos tipos de ativos entre essas duas modalidades. Estou tratando cada um como ativo simplesmente para facilitar o seu entendimento. Mas vamos a um dos grandes bônus de se operar esse tipo de modalidade de ativos, que é o horário flexível. Como são dois mercados que ficam praticamente abertos durante 24 horas por dia, você pode chegar do seu trabalho e executar suas operações, mas atenção ao seu cansaço físico e mental, porque na hora de executar day trade não é nada fácil e já cansado pode ser um problema. Dando sequência aqui a esse ponto de vista interessante também, os melhores horários para você poder operar Forex são por volta das 10 e 11 horas da noite, quando a gente tem o mercado asiático pegando fogo lá com relação à abertura e fechamento e movimento do mercado. Então você pode operar, por exemplo, pares de moedas de dólar com o mercado asiático, aí você pode escolher, por exemplo, o Yen, que é a moeda japonesa, então dólar e Yen, por exemplo. E por volta das 5, 6 horas da manhã, quando a gente tem o mercado europeu também pegando fogo, você pode operar pares de moedas do dólar, como por exemplo o euro, que é uma moeda europeia. Importante ressaltar, quando eu falo do dólar, o dólar é o ativo que traz mais liquidez para o mercado Forex. Então, se você quer liquidez, é importante você operar par de moedas com dólar. Dando sequência e falando também das criptomoedas, às 9 horas é quando vira o horário, tá? Que dá 24 horas das criptomoedas abertas. Então você tem ali uma movimentação interessante, vale a pena ressaltar essa informação também aqui para vocês. É similar como se fosse a abertura do nosso mercado à vista aqui, ou de repente da NYSE, que dá forte movimento e liquidez para a nossa mini índice e mini dólar. Mas agora a questão é falar do grande bônus de se operar Forex e criptomoeda. Dando sequência também aqui, um dos bônus importantes a se falar de se operar esses dois ativos é a liquidez. São dois ativos com liquidez maior do que a nossa bolsa de valores aqui, do que o nosso índice Bovespa, importante ressaltar. E também ressaltar que Forex é o mercado com maior liquidez, o mercado com maior número de negociação do mundo, justamente por ser par de moedas e estar envolvido uma série de negociações ali dentro. Outro bônus importante ressaltar é que esses dois tipos de ativos não são proibidos para se operar aqui no Brasil. Você pode operar. Tem outras questões interessantes que eu vou citar no ônus, mas não é proibido você operar. Você não vai estar fazendo nada contra a lei ao executar operações em Forex ou criptomoeda. Importante ressaltar também a tributação, que muda de tempos em tempos. Então, no momento da gravação deste vídeo, em 2024, novembro de 2024, a legislação vigente é que você tenha isenção de imposto de renda e de pagamento de DARF de até R$35 mil em ambos os ativos, importante ressaltar. E quando você excede esse valor de lucro, você tem um tributo de 15% que incide sobre o seu lucro, tá? Importante ressaltar esse ponto também, tá? E essa DARF é emitida no fechamento do ano, tá? Então você fecha o ano para depois, quando você for fazer o seu imposto de renda, você colocar essa tributação e pagar a sua DARF. Mas, de novo, sempre consulte a tributação do momento vigente, porque ela muda muito, principalmente nesses dois tipos de ativos. Aquela hora chata de começar a falar do ônus. E eu vou começar pela maior falácia de todos, tá? Os gurus de day trade vivem falando por aí, você vai ganhar em dólar, mas você também vai perder em dólar. E a sua transferência não será em dólar, será em real. Então você vai transferir o seu dinheiro para a exchange que você vai executar a sua operação, para a corretora que você vai executar a sua operação, tanto no mercado cripto quanto no mercado Forex, e você está sujeito à volatilidade do dólar. Então, por exemplo, tá? Nessa semana o dólar caiu. Se você transferiu o seu dinheiro para lá, o seu dinheiro se desvalorizou quando você transferiu ele e transformou ele em dólar. Mas pode acontecer do dólar subir, aí quando você transferir dinheiro para lá, o dólar subir, você ganha o câmbio, movimentação do dólar. Então você tem essa primeira movimentação que é incontrolável, você não está tradando isso. Então você tem essas volatilidades, você tem a questão de ganhar em dólar, mas perder em dólar. Então é uma falácia, porque na verdade é montante de dinheiro que você vai enviar para lá que vai fazer a diferença em cima das suas operações. Você não tem alavancagem, é importante dizer isso, tá? Na grande maioria das exchanges das corretoras.
Então é importante você ler as regras, caso ela te dê alavancagem, e os custos. Esse é um outro ponto importante. Apesar da tributação ser mais baixa do que você operar mini índice e mini dólar, um grande ônus é que, na grande maioria das vezes, na esmagadora corretoras que existem por aí, você tem o grande problema das taxas muito altas. Então você paga um absurdo de taxa para as corretoras. Outro ônus interessante a citar é que os seus dados não estão protegidos. Exatamente. Lei LGPD, Lei de Proteção aos Dados. Aí você pode estar pensando, mas essa lei é ruim, essa lei é isso, essa lei é aquilo, acontece aqui nas corretoras. A gente vai falar mais disso na hora que eu for dar a minha opinião. Mas é importante citar que você vai estar dando os seus dados para uma empresa internacional e essa empresa vai poder fazer o que ela quiser com esses dados. Você está sobre o êxodo, está sobre a rege da lei daquele país que aquela empresa está sediada. Lembrando que a maioria das empresas estão sediadas em paraísos fiscais, então as leis são bem mais flexíveis. Você vai estar entregando seus dados para essa empresa. E outro ponto, o seu dinheiro vai estar indo para essas empresas. É muito importante citar isso aqui para vocês, por quê? Quando você entrega o seu dinheiro para essa empresa, se de repente ela quiser fechar para saque, você não vai poder sacar seu dinheiro. Aí você fala, mas ela tem muito cliente, ela pode fechar para saque para alguns clientes, ela pode fechar para saque para clientes de determinado país. E isso vai te impactar. Isso é importante, porque eu já vivi isso, mas de novo, na hora que eu for dar minha opinião, eu vou entrar bem mais a fundo nesse problema, tá? Para além disso, tá? A empresa de repente poder fechar para saque, ou por um período de tempo, ou por um período que ela pré-determine, você está fechado para novos saques, você poder enviar dinheiro, mas não poder sacar, você tem outros tantos tipos de dores de cabeça, como por exemplo, quando você fala de segurança, principalmente no mercado cripto. O que se fala muito do mercado cripto, quando você está executando suas operações, é quando você passa de 10 mil reais, é importante você ter o token, ou seja, aquele equipamento onde vai guardar suas criptomoedas, porque as corretoras não têm como defender o seu ativo que vai estar nelas com relação a esse tipo de investimento, a esse tipo de operação de ativo de criptomoeda. E eu vou dizer para vocês que nós sofremos também com o mercado Forex. Não tem nada que garanta que essa corretora vai ter segurança suficiente para não ser invadida e ter problema. É importante citar isso para vocês com relação ao bônus, que pode ser muito moroso. Você pode ter todo um sofrimento que tem com relação a você operar no day trade, conseguir terminar lucrativo, e na hora de ver o seu dinheiro na mão, ele não vai vir por uma série de questões que eu citei aqui com relação ao ônus de se operar criptomoeda e Forex. Vamos falar do bônus de se operar mini índice e mini dólar, e o grande calcanhar de Aquiles de se operar Forex e criptomoedas, que é você entregar seus dados, mostrar sua movimentação financeira para uma empresa estrangeira, entregando tudo aquilo sem exigir nada em troca. E pior, né? Você não tem nem como ir atrás deles caso eles vazem esses dados ou usem esses dados contra você mesmo, já que dentro do Brasil você tem uma série de regulamentações com relação a isso. Tem uma alta regulamentação para você operar mini índice e mini dólar, e você está debaixo desse grande guarda-chuva de proteção, que é essa lei. Então, caso aconteça de vazar algum dado seu com relação a alguma corretora, você tem para onde correr, o que fazer e, inclusive, chegar ao ponto de ser indenizado dependendo dos dados que foram vazados. De novo, porque você tem uma alta regulamentação. Você tem uma autarquia, que é a CVM, em cima de todas as corretoras, observando o que está acontecendo. E, ultimamente, ela está pegando bem pesado, não só com as corretoras, mas também com os gurus de day trade. Vamos falar mais disso mais para frente. Para além disso, você pode alavancar a sua operação, coisa que, a depender da corretora e da exchange que você operar, Forex e criptomoeda, você não tem como alavancar. Seus ganhos vão ser menores, óbvio, que você vai operar com o seu capital, o seu risco vai ser menor, que você vai perder só o que você colocou na corretora. Com relação a mini índice e mini dólar, não. Você vai fazer a transferência, pode operar alavancado, você pode perder o que você colocou na corretora, tanto quanto acontece no Forex e na criptomoeda, mas suas chances de ganho são maiores. Importante ressaltar. Chances de ganhos maiores não quer dizer que é certeza de ganho. Você tem que ter uma boa estratégia. De novo, esse vídeo não está falando de estratégia de day trade, somente dos tipos de mercados e ativos e qual o seu grande benefício, quais mercados você deve escolher para operar. Então, a alavancagem e a segurança de informação são dois grandes bônus para que você possa operar aqui, e a facilidade que você tem, inclusive, para executar suas operações. Tem toda uma regulamentação, como eu já disse, tem toda uma série de equipamentos entregues para você, como plataforma, que eu já disse aqui diversas vezes, as plataformas que você tem aqui para operar dentro do mercado nacional, a facilidade de transferência de dinheiro, a facilidade de ver o seu dinheiro na sua conta e saindo da sua conta, indo para a corretora, toda essa transição acontecendo e você tendo, inclusive, o que fazer caso tenha alguma dor de cabeça. Importante ressaltar isso. Ônus de se operar mini índice e mini dólar. Primeiro, e o mais chato de todos, você vai pagar a tributação maior. Você vai pagar 20% das suas operações em mini índice e mini dólar sobre o seu lucro. E vai ter que fazer isso todo mês no final do ano, quando você for declarar o seu IR. Claro, você vai ter que equacionar tudo isso, é importante. No caso do mercado de cripto e Forex, você vai pagar em torno de 15% uma vez só.
Importante ressaltar de novo também. Mas sempre consulte a lei vigente quando você estiver assistindo esse vídeo. Pode ser que mude. Aqui, com relação a operações day trade, mini índice, mini dólar, é muito mais difícil mudar. Mas pode acontecer, por isso que ressalto você consultar. Um outro ônus é que a liquidez do mini índice e do mini dólar é menor do que a liquidez de Forex e cripto. Não afeta a operação day trade, claro, mas é importante ressaltar. Eu acho que o que está acima de todos é o horário. Você tem um range de horário para você operar aqui no mini índice e no mini dólar, que é às 9 horas da manhã até às 6, 6 e meia no momento que eu estou gravando esse vídeo, por conta do horário de verão americano, e a NYSE estar abrindo às 11 e meia. O horário de maior liquidez do movimento do mercado de mini índice e mini dólar, no mercado futuro aqui no Brasil, vai ser algo ali em torno das 10 horas, quando abre o mercado à vista, até uma meio-dia, 1 hora da tarde. Sim, vai ter maior movimentação, maior liquidez. Não quer dizer que não vai ter operações em outros horários, mas esses são os melhores horários, assim como eu trouxe os melhores horários de Forex aqui para vocês, tanto Forex quanto criptomoeda, é importante ressaltar. Então, esses são os grandes ônus de se operar mini índice e mini dólar. Antes de dar a minha opinião, vale aqui trazer uma informação muito relevante e importante. Certamente você deve ter pensado, esse negócio de lei de proteção aos dados, a lei LGPD, essa coisa de CVM não presta para nada, é só uma grande dor de cabeça. É só alguma coisa ali no meio de tudo isso para atrapalhar e fazer a gente pagar mais impostos. E eu vou dizer para você, meu amigo, se você estiver andando na rua e de repente um colecionador de objetos alheios te para e leva o teu objeto à força, o que você fará? Você adoraria, então, que tivesse um policial por perto para que ele pudesse agir e você não ter o seu objeto, infelizmente, tomado por aquela pessoa. Você, caso não tenha um policial por perto, vai até uma delegacia fazer um boletim de ocorrência para que você possa reaver o seu objeto e para que aquele colecionador de objetos alheios seja punido com as devidas regulamentações e ao devido rigor da lei. Se você tem um problema com uma corretora aqui no Brasil, fato que você vai recorrer à lei, fato que você vai recorrer à CVM. Então, porque você critica ela e você fala que ela não deveria existir. Ou, inclusive, você é um daqueles caras que ficam arrotando que a CVM é só um problema, que as leis não funcionam para nada, mas na primeira oportunidade, quando você precisa, você vai atrás. E é importante ressaltar isso. Quando a gente fala de corretoras e exchanges fora do país, não tem CVM não, não tem legislação não. Você vai ter que correr atrás fora do país. E o custo financeiro de tudo isso certamente vai ultrapassar o que você tem de dinheiro na corretora, não valendo nem um pouco a pena você ir atrás disso. Pior, se você achar a exchange, a corretora, se ela não tiver com o seu endereço fiscal num paraíso fiscal. É importante citar isso para vocês. Hora de dar a minha opinião com relação ao mercado de Forex, cripto, mini índice e mini dólar. Não vai subir ninguém! Vai subir ninguém! Todo mundo aí quietinho aí! Não vai subir ninguém! E eu vou começar falando por Forex, não só a minha opinião, mas a minha experiência. Eu iniciei minhas operações em Forex, infelizmente, por uma das corretoras mais indicadas nesse momento. Uma corretora que muito guru de day trade está falando por aí, que inclusive tem parceria com a empresa que tem a maior plataforma de day traders aqui do Brasil para executar operações. Então vou dizer para vocês, atenção ao que indica, infelizmente você pode entrar numa furada. E por que eu entrei nessa furada? Todo mundo fica reclamando do mercado aqui ser manipulado, mas quando eu fui olhar esse mercado que eu estava executando operações, estava diferente do que eu estava enxergando em outras corretoras, em outras análises gráficas. Eu falei, ué, porque o gráfico dá diferente, porque o preço dá diferente, porque eu estou operando um par de moedas euro-dólar nessa corretora, e quando eu vou olhar, por exemplo, no site Investing, a cotação está diferente. Tinha alguma coisa ali. Depois eu descobri que existem empresas que classificam a qualidade da corretora internacionalmente. E eu descobri que essa corretora em particular tinha perdido 2 pontos de classificação em uma dessas empresas, e na segunda empresa que eu estava avaliando, ela tinha sido literalmente eliminada, porque existiam movimentações suspeitas dentro da empresa. Então, se você reclama de mercado manipulado, meu amigo, se você está no mercado que não tem um mínimo de regra que você possa ir atrás, você vai estar exposto a muita coisa, e eu estive exposto. Por isso que eu parei de operar Forex em day trade. Eventualmente, em swing trade eu faço alguma coisa, mas eu não diria hoje que eu sinto segurança nas corretoras que eu uso, justamente por ter vivido esse problema e não ter como saber, cara, é bom ou não? Para quem eu vou reclamar? O que eu vou fazer? Eu sempre fico na mão deles, e nem tudo que é estrangeiro é bom. De criptomoeda, há muito tempo atrás, e vale a pena trazer essa informação para vocês, a maior corretora chamava, se eu não estou enganado, Kraken. Acho que essa é a maior corretora na época, Kraken. E essa corretora, isso foi em 2013, 2014, essa corretora quebrou, levando um monte de pessoas que tinham colocado dinheiro nela junto com ela, e não tinha com quem reclamar. Eu não investia por ela na época, já investia há muitos anos atrás, e depois tinha saído e fui para Bitfinex. Essa eu posso falar porque nunca tive nenhum problema com a Bitfinex lá fora.
Operei durante muito tempo com a Bitfinex em day trade, mas durante um curto espaço de tempo a Bitfinex bloqueou para saque. Aí eu fiquei muito nervoso, porque eu fazia o day trade, eu queria o dinheiro, mas eu não podia sacar aquele dinheiro. Quando ela liberou, eu coloquei o dinheiro em 2 exchanges aqui no Brasil, 2 corretoras de criptomoeda aqui no Brasil, que também tiveram bloqueios para saque, e foram 2 das maiores corretoras aqui no Brasil. Sugiro você pesquisar bloqueios para saques corretoras de criptomoeda brasileira, você vai encontrar esses bloqueios. Então eu passei por 2 bloqueios, e uma delas ficou 1 mês com bloqueio para saque, ou seja, eu ganhei meu dinheiro no day trade lá na Bitfinex, tive bloqueio por mais ou menos uns 2, 3 dias. Transferi meu dinheiro, minhas criptomoedas para uma corretora, para uma exchange aqui no Brasil. Tive bloqueio por mais 1 mês, para aí sim rever meu dinheiro. Isso aconteceu de novo? Não. Mas eu confesso que eu diminui muito os recursos que eu tinha nessas corretoras para executar as minhas operações e comecei também a executar operações em swing trade, tanto em Forex quanto em criptomoeda. Ou seja, o que eu compro hoje, eu não finalizo hoje, eu deixo para finalizar daqui a alguns dias, deixando um valor muito pequeno. Com relação a mini índice e mini dólar, eu nunca tive dor de cabeça sobre isso, nem com corretora, muito menos com qualquer tipo de possibilidade de mercado manipulado até onde eu tenha visto. Aqui eu opero day trade, mini índice, mini dólar pelo custo ser bem menor e swing trade em ações, tá? Pela possibilidade de ganho de ser uma renda extra a mais, tá? Justamente porque eu estou sobre diversas regulamentações e me sinto tranquilo para executar esse tipo de operação. E vale aqui dizer para vocês, vá onde você está mais tranquilo, vá onde você tem maior segurança e pesquise bem antes de escolher tanto uma corretora para se operar mini índice, mini dólar aqui no Brasil, quanto uma exchange, uma corretora para se operar Forex e criptomoeda fora do Brasil. Porque no final, o dinheiro é seu, o bolso é seu, o ônus é seu. Se vale a dica, Adriano, eu estou começando, começa pelo mini índice e mini dólar, tá? Vai devagar, com pouquíssimo dinheiro, um mini contrato tá suficiente, depois você pode aumentar a sua mão. Ah, mas eu quero ir para o mercado Forex, eu quero ir para o mercado de criptomoeda. Você indica alguma empresa? Olha, eu não diria para você ir na onda de quem indica. Eu diria para você pesquisar muito sobre essas empresas e pesquisar a forma que você possa pesquisar. Exatamente, pesquise o que pesquisar. Pesquise aonde pesquisar. Vou fazer aqui um paralelo. Quando eu fazer qualquer tipo de investimento em renda fixa, eu faço bastante. Quando eu vou comprar qualquer tipo de crédito no mercado, eu vou lá e classifico, busco análise em 3 grandes empresas de classificação de crédito no mundo. Elas têm diversas, uma tabela de classificação de crédito. Quanto pior na tabela, mais chance a empresa tem de não pagar. Então eu procuro as melhores empresas em classificação de crédito. É significado que eu vou receber aquele dinheiro? Não, mas é uma segurança a mais, é uma análise a mais de 3 empresas internacionais que são as maiores nesse tipo de coisa há anos, testado pelo tempo. Então se vale aqui, procure uma exchange, uma corretora que você queira operar Forex, a criptomoeda, testada pelo tempo, que esteja muito tempo no mercado. Não vai na onda do que estão indicando aí, tá aí desde 2017 não, você pode ter sérias dores de cabeça, não importa quem esteja por trás. No final, é o seu dinheiro que está em risco. E como eu sempre falo no final dos vídeos aqui, até o próximo dia de trade, até o próximo day trade.